perfeito. Eu vi notas, por exemplo, em que se diz: pouco a pouco sentiu que aquele mundo não era o dela e que ela não era desse mundo. Este desconforto, esta desconformidade é uma coisa que aparece muito neste livro. Eugénia, desse romance, não é? Andava sempre à procura de se encontrar. O seu tempo parecia sempre desajustado do tempo da sua vida. Havia sempre um desacerto, era como se nunca fosse o tempo certo. E aqui eu sinto outra vez isso, embora estes suicidas quase nunca seja dado fazer como Amélia, que tem aquela coisa deliciosa, que ela era capaz de, e eu cito, fazer as pazes com a sua infelicidade. Que coisa absolutamente incrível esta de, em determinada altura, alguém conseguir, digamos, fazer um bocadinho as pazes com o seu próprio destino. Quer dizer, se não enlouquecemos, se não desaparecemos do mundo, quer dizer, esta ideia de fazer as pazes com a sua infelicidade é uma coisa deliciosa, não é? Esta Eugénia era capaz sempre de recomeçar, era capaz de sempre de se reerguer, o que parece ser aqui o contrário do que acontece. Portanto, aqui aparece haver uma desistência, haver um cansaço, haver uma impossibilidade. Curiosamente, tudo isto vem também como resultado de uma permanente insatisfação, de uma impossibilidade de subir mais um degrau, de chegar mais à frente, a um outro lugar. E, portanto, há aqui sempre essa sensação de um limite que se quer ultrapassar e que, se calhar, não sendo possível ultrapassá-lo, quer dizer, é o fim. Quer dizer, e o suicídio muitas vezes acaba por refletir isso, não é? Como quando se diz: não sei o que fazer com a minha vida, é sempre a mesma forma de acordar, sem esperança e sem consolo. E há até uma metáfora muito forte deste desacerto com o mundo, que é um dos contos. Portanto, é um desacerto levado ao limite quando a personagem de um dos contos, que se chama Memórias do Crescente Esquecimento, enfim, perde a referência da sua própria casa, da rua, da cidade onde vive, não é? Enfim, até por problemas que são por uma questão que é muito atual. Portanto, esse desacerto levado ao limite na ideia de nos perdermos de nós mesmos, de nos afastarmos de nós mesmos, de acabarmos por deixar de ser quem somos. Curiosamente, há uma outra face nesta mesma moeda, e eu estou quase aqui a acabar, só tenho aqui mais umas 15 ou 20 páginas, que é a outra face, porque a desistência, o suicídio, porque isto são todos contos, como veem no título, histórias de suicídios, não vem muitas vezes de não haver um sentido para a vida, de não querermos viver, de não gostarmos da vida e do mundo em que vivemos. Não, quer dizer, esta ideia do suicídio parece às vezes vir essencialmente do contrário, a consequência de se gostar tanto da vida, de se desejar vivê-la intensamente e cada vez de forma mais intensa. E isto não deixa de ser curioso, porque por um lado estes contos são de desistência, de desconformidade em grande parte com o mundo em que estamos, mas depois há esta marca que se calhar ainda é mais forte, que é de se gostar tanto da vida, de desejar vivê-la tão intensamente e cada vez mais intensamente, não é? Aliás, estou a citar: parecia inverosímil alguém que queria tanto da vida e dos seus passos, não é? Ou outra citação: logo ela que tanto prezava a vida, não é? Eu, para terminar, diria que acho que a estrutura deste livro é romanesca, ou seja, isto é um conjunto de contos, mas são os contos que foram escritos, penso eu, ao longo de um determinado tempo sequencial e que, portanto, acabam por ter, de facto, uma estrutura romanesca. É verdade que as personagens mudam de capítulo, eu ia dizer que de capítulo para capítulo, não é? De conto para conto, as personagens mudam de conto para conto, mas há coisas que as ligam, esta ideia do suicídio, da desistência ou não, do limite, da vontade de viver mais intensamente a vida, etc., que é como se fosse, enfim, um romance. E isto percebe-se no último conto. Nós
um dos problemas de estar a apresentar livros é que as pessoas ainda não leram o livro e nós não podemos desmontar o brinquedo todo, não é? Temos que deixar aí umas peças para o leitor e, portanto, não podemos fazer, agora disse spoiler, não é? Mas eu não resisto a chamar a atenção para o último conto, porque de facto dá é como se fosse um epílogo, é como se fechasse num arco esta estrutura romanesca, como num romance em que de repente nos baralha completamente as ideias, quer dizer, e nos faz repensar tudo aquilo que lemos, não é? Porque em determinadas alturas parece-nos que estamos a falar de desistências ou de situações limite, e afinal este livro é sobre a esperança, não é? É sobre a esperança, é sobre a ideia de que o mundo vai começar agora, vai começar mais logo, vai começar amanhã, vai começar quando cada um de nós quiser. O que é absolutamente incrível é que esta lição venha exatamente de quem menos esperaríamos que viesse, de quem está mais no fundo, de quem está mais na lama, de quem está mais num sentido de humilhação, de desesperança, enfim, que deveria ser o seu estado, de quem já não tem quase nada, de quem nem um corpo tem, e que de repente nos dá essa lição fabulosa de que afinal é possível conquistar o mundo, afinal é possível vencer, afinal é possível vencermos-nos a nós mesmos e às nossas próprias dúvidas e indecisões, e portanto como se tudo fosse sempre possível, como se tudo pudesse estar sempre a começar, como se de facto em nenhum momento possamos desistir. Esta é uma lição absolutamente fabulosa, é uma lição que no Sérgio faz todo o sentido, e eu terminaria com isto, chamando ao palco estas aves para nos acompanharem. Muito obrigado. Ou seja, eu só espero que não digas como aquele... Só espero que não digas como aquele autor que disse: este senhor falou muito bem, mas não me reconheço nada do que ele disse. O meu livro não tem nada a ver com isto. Isto é tudo mentira. Isto não faz sentido nenhum. Não, é tudo verdade, exceto este animal que apareceu aqui inesperadamente. Ainda por cima eu sei que foi pago pela organização, mas mesmo assim, não. Eu devo dizer, ias dizer alguma coisa? Não. Eu ia dizer que está tudo dito. Isto é sempre aquela coisa irónica de afirmar, porque de facto o Zé Carlos Barros, que eu conheço desde há muito tempo, e devo assinalar que a ideia de o convidar foi do Francisco e foi uma ideia brilhante. Eu disse: o Zé Carlos, mas claro, até porque, como digo, já tinha apresentado um livro meu e fez uma apresentação brilhante e criativa e viva deste meu último livro. Este meu último livro é, de facto, vamos falar um bocadinho primeiro daquilo. O Zé Carlos começou por falar da música e da musicalidade de uma escrita, de uma ficção narrativa, não é? Que de facto eu acho que em toda a ficção narrativa existe uma música. Isto pode parecer um clichê, mas é verdade, e foi referido por muitos escritores. Céline falava de la petite musique, não é? E já agora na língua francesa, o Verlaine, num poema célebre, dizia de la musique avant toute chose, não é? Música antes de tudo mais. Mas está-me a distrair esta figura. Está a tirar o palco, não é? Quer dizer, eu sou um homem de palco. Não, que pavão. Eu sou um homem de palco também, mas quer dizer, eu não posso competir com tal coisa, não é? Bom, mas enfim. Eu não me vou estender muito sobre realmente eu quis voltar aos contos porque a ficção mais curta, depois de 3 romances. Aliás, eu comecei com Vida Dupla, que são 9 contos, depois tive necessidade de estender
digamos, a vida das personagens, ou seja, de fazer com que uma personagem se interrogasse ao longo de muito mais páginas sobre quem é, sobre o que vai fazer a seguir, sobre porque é que vai fazer isto, qual é a sua escolha perante uma situação e de facto aí essa vontade do romance nasceu naturalmente e foi uma nova vida para mim, devo dizer, porque eu não deixei a música de maneira nenhuma. É verdade que abrandei um pouco o nível de produção ou a frequência da produção de canções, mas pratico-as nos palcos com grande prazer, gozo, intensidade e variedade, visto que eu tenho, como é sabido, um repertório imenso de canções. Talvez na Sociedade Portuguesa de Autores estarão inscritas mais de 350 canções, de maneira que eu tenho para onde escolher. Sei que posso renovar o repertório, nem tudo é reproduzível, nem tudo tenho vontade, não renego nada, mas não tenho vontade de cantar todas as canções que fiz em palco, como é evidente, mas pronto, mas quando eu comecei esta nova, e que eu considero uma nova vida a nível de estímulo criativo, esta nova vida da ficção narrativa, eu senti que estava a entrar por uma nova estrada, e essa estrada tinha muitas encruzilhadas, tinha muitas derivações, tinha com certeza ruas mais estreitas, tinha com certeza avenidas, mas que me davam vontade de percorrer. E eu, desde aí, acho que não parei, de uma forma ou de outra, de desenvolver também esse prazer, que é um prazer que eu não conhecia, é um prazer continuado. O escrever todas as noites, porque escrevo mais à noite, não é até às tantas, mas não sou um notívago, mas o prazer de escrever noite após noite um bocadinho e depois de achar que está muito bom e no dia seguinte ir ler e achar que não está assim tão bom e que tem que ser melhorado. Muitas vezes me disseram tu deves escrever de jato, deves escrever muito depressa. Porquê? Porque aquilo parece que fluiu. Isso para mim é um grande elogio, mas ao mesmo tempo é completamente falso, não é? Eu vou escrevendo, não é? E aquilo que eu vou escrevendo num dia não é necessariamente aquilo que vai surgir no fim, quando o trabalho está feito, não é? Portanto, eu sou dá trabalho parecer que as coisas são simples, e isto é um bocadinho aquilo que eu almejo, não é? Que é que as coisas pareça que as coisas fluem, embora não seja verdade, não é? Portanto, eu não me vou estender muito. O tema dos suicídios apareceu-me porque achei que era interessante desenvolver, fazer vários contos sobre um único tema que é importante para todos nós, que é o da vida e da morte, não é? E da decisão da morte. O suicídio é uma decisão sobre a morte. Ele tem tabus, o suicídio tem tabus à volta de si, não é por acaso que antes do 25 de Abril, ou seja, no outro regime, raramente eram citados num jornal um suicídio, ou alguém que se atirava da ponte. Porquê? Porque era desmoralizante, porque parecia mal, porque não se fazia. E, portanto, mas eles existem, não é? E existem com uma decisão muitas vezes consciente, mas muitas vezes inexplicada em termos de psicológicos. Eu não desenvolvi muito aqui neste enfim,
nesta série de contos, que, como tu dizes, tem uma estrutura quase romanesca. Não desenvolvi muito a explicação psicológica para o suicídio. O suicídio muitas vezes não é explicável para os outros. É uma decisão que é do próprio. Eu lembro-me sempre do Estrangeiro, do Camus, que mata uma pessoa e só explica isso porque era meio-dia, porque o sol estava alto, porque lhe deu na cabeça, e ele mata inexplicavelmente e não consegue explicar. E falou-se na altura muito da escrita do absurdo, não é? Mas de facto não é o absurdo, é algo que não tem que ser explicado em termos psicológicos, não é? E então eu achei que era interessante desenvolver esse tema, embora como o spoiler diz, e já foi dito também numa entrevista minha, de maneira que no Y ontem, mas o último conto não acaba com o suicídio, acaba por um suicídio não consumado e de certo modo abre ali uma outra janela para outra coisa que pode existir. Aquilo é um dos casos mais desesperados. O último conto é de um tetraplégico e realmente ele tem todas as razões de se suicidar, e eu conheço casos de tetraplégicos que se suicidaram, conheço mesmo, porque o que é que se vai fazer com a vida se vive só da cabeça para cima, não é? E no entanto esse tetraplégico tem ali um sinal de esperança, e de certo modo toda esta série de suicídios acaba por um não suicídio. Há ali uma janela, não é? que se abre para outro tipo de vida. Eu espero que vocês gostem de ler, que continuem a curtir a Feira do Livro, porque o livro é para mim algo com que eu cresci com os meus pais fervorosos leitores, com a minha avó que chegou a ser alfarrabista, e rodeado, portanto, de livros, eu ao escrever um livro, quando eu acabo e tenho o objeto nas mãos, eu tenho uma espécie de prazer que vem de trás e que é adolescente e infantil, não é? Eu quero que seja assim e quero continuar com que seja assim. Isto não impede que no último dia da Feira do Livro, já agora, no último dia da Feira do Livro, eu esteja aqui em sim com a música, em sim com com os assessores, com a minha banda, no dia 7, e como convidada especial a grande, pequena Manuela Azevedo. Muito obrigado. Eu, pelos vistos, estou convocado para ir, porque aqui não dá muito jeito, mas estou convocado para ir ao stand da Bertrand, não é? E irei lá com todo prazer concluir, digamos, este ato. Muito obrigado. Deixem-me só agradecer ao Sérgio, obviamente, agradecer ao José Carlos Barros, magnífica apresentação, agradecer à Feira do Livro do Porto e um agradecimento muito especial a toda a equipa que montou esta Feira do Livro, esta ligação entre livros e árvores, que é absolutamente maravilhosa. Saúdo sempre o João Gesta em nome de todos os que estão aí. Queria agradecer a Cristiana Sabino, que ainda vai ler os últimos textos, e agradecer ao Paulo Roberto, que vocês não sabem quem é, mas era um dos pavões que estava aqui. Muito obrigado a todos. Cristiana Sabino. Talvez não acreditem, mas isto não foi combinado, porque ninguém sabia o que cada um de nós ia dizer. E eu vou começar justamente pelo último conto de que tanto falaram aqui.
Até que houve aquela falha. Pareceu tropeçar na própria onda. Perdeu a prancha e foi embater de cabeça numa das rochas mais elevadas. Com violência. Perdeu os sentidos, foi resgatado por uma rápida mota de água. Transportado imediato para o hospital mais próximo. Ainda na ambulância veio a si e ficou feliz por saber que estava vivo. Estou vivo. Foi aí que lhe pareceu perceber que o seu corpo não obedecia. Dava-lhe instruções, depois ordens, e ele não obedecia. E depois, no fim de uma manhã, estava ele sozinho, o dedo indicador esquerdo deu sinal de vida. Ou seja, como que indicou um estreitíssimo caminho por onde talvez se pudesse avançar. Um dia, talvez, mexeu apenas um pouco mais e foi por sua vontade. Não estava à espera. Um enormíssimo avanço e quase nada. O tal bater de asas de borboleta a provocar o abalo sísmico do outro lado do mundo. Tinha de contar a Telma a notícia mais urgente de todas. Esta é simplesmente a história de um suicídio não consumado. Talvez por interferência humana, aquele empenho dela no presente, no sexo dele, aquela paixão exposta. Que futuro seria o deles? Ou talvez por causa desse dedo indicador esquerdo, finalmente apontando o caminho de saída e de entrada para uma vida autónoma e independente. Agora tudo estava prestes a começar, dedo a dedo, corpo a corpo. O corpo dele a lutar por vida dentro do corpo. Foi num dia de sol ameno, decidiu seguir os caminhos cheios de dificuldades de uma vida. Que vida não tem dificuldades? Agora, era apenas mais uma.